Efésios 5, do verso 3 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, a justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós lemos aqui um texto que vem de fato ao encontro de muitas coisas que fazemos e o modo como vivemos. Pedimos ao Deus amado que o Senhor nos dê sabedoria, de modo que tenhamos o temor do Senhor, para que possamos, ó Deus, viver uma vida que te agrada, uma vida, ó Deus, realmente que reflete, que revela, que realmente, ó Deus, condiz com o Evangelho do Senhor, com a vida cristã, com as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, e que, ó Deus, possamos usufruir do cuidado e da santidade do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente nesse momento, que o Senhor abra o nosso coração, que, ó Deus, eu não fale apenas pela força do que eu estudei, pela força da retórica, pela força, ó Deus, de uma inteligência limitada, mas que o poder do Espírito do Senhor, ó Deus, vá adiante, iluminando a mente, abrindo os corações, para que a palavra aqui pregada possa ser tomada com o poder do alto, e assim, ó Deus, entrar na alma de cada pessoa aqui, de modo que saiamos daqui, ó Deus, transformados e mais cheios do poder do Senhor. Fala conosco, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo o argumento de que nós precisamos viver a maturidade da vida cristã. A palavra de Deus que nos foi nos dada pelos profetas, apóstolos e evangelistas, e que na sua manutenção, na continuidade do ensino, tem sido sempre lembrada, ensinada, pregada a nós pelos pastores e mestres. Ela precisa ser recebida não como uma palavra que é jogada ao léu. Isso aqui não é uma propaganda que você recebe enquanto você está vendo um vídeo no YouTube, né? Às vezes você está ouvindo uma música lá e para a música para passar propaganda. Eu não sei se o pessoal não entendeu ainda, mas quando isso acontece eu fico com raiva do produto, na verdade. Eu falo assim, atrapalhou minha música, né? O Evangelho não é essa palavra inconveniente, não é essa propaganda que vem fora de hora, não é essa mensagem que atrapalha a minha alegria, o meu entretenimento. Na verdade, se o meu entretenimento for pecaminoso, sim, ele atrapalha. Mas o apóstolo Paulo, ele vem agora do verso 25 até o verso 32, falando de como devemos viver. E ele fala então de não sermos dados à mentira, mas à verdade, não roubar, mas trabalhar com as próprias mãos, não dar lugar ao pecado do orgulho, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós,
para que não saia da nossa boca nenhuma palavra que seja desconstrutiva da santidade, do respeito e das virtudes, que não venhamos entristecer o Espírito Santo, mas que possamos nos alegrar na santidade dele, porque fomos selados para a redenção, e nem que sejamos encontrados com amargura, gritando, blasfemando e agindo de uma forma louca, desvairada, descontrolada, insensata. Então, a nossa conduta, o modo como falamos, agimos, deve de fato apresentar Cristo. Isso não significa que vamos ser soldadinhos de chumbo, né? Todas as pessoas vão vestir igual, falar igual, se comportar igual, ter o mesmo humor, no sentido de personalidade. Não, nós temos as nossas características, e essa é uma coisa muito boa, que inclusive no novo céu, nova terra, eu acho que muito do que nós somos, distintos uns dos outros, será continuado, mas com perfeição, sem as nossas sequelas, mazelas e nossas deficiências morais ou em outros aspectos. Mas o grande detalhe é que nós podemos rir, brincar, podemos nos divertir, e a gente consegue fazer isso de uma forma respeitosa, produtiva, agradável, né? Os cristãos conseguem fazer isso de forma que as nossas brincadeiras devem promover, as nossas conversas devem promover, os nossos entretenimentos devem promover a santidade de Cristo, as virtudes de Cristo. Então, desde situações mais simples, nós de fato temos a liberdade de viver a santidade. E quando ofendemos alguém, né, na nossa brincadeira, porque é possível, a gente brinca, eu mesmo gosto de brincar muito, às vezes a Vanessa, na sua sabedoria e discernimento, né, ajuda a gente a falar assim, acho que você pisou meio fora aí, você deu uma brincadeira inconveniente, aí eu tenho que ir lá, me perdoe, não sei se ofendi e tal, né? A esposa da gente é mais atenta a gente às vezes em algumas coisas, né? E até ontem, para os homens aqui, enquanto eu falava na confederação do OPH, eu falei assim, citando Provérbios, quem encontra uma esposa, encontra o favor, o bem, a benevolência do Senhor, né? Então nós precisamos pedir perdão. E aí o verso 1 e o verso 5 do capítulo, do verso 1 ao verso 2 do capítulo 5. Porque é possível que mesmo exercendo virtude, brincando e nos dando a liberdade cristã, é possível que ainda assim manchemos com o nosso pecado. E aí precisamos pedir perdão. Bom, agora do verso 3 ao verso 14, o apóstolo Paulo ele vai mexer em algumas situações que ainda não foram resolvidas entre nós, que é uma situação agora de influência. Nós, por vezes, nos achamos maduros, porque, observe que nós falamos que a palavra ela deve produzir maturidade, e a maturidade ela não vem só com o tempo, com a idade, com os anos, mesmo porque tem gente que amadurece e não, ou melhor, envelhece e não amadurece, né? Então, a maturidade é algo que envolve, que implica no compromisso de viver, entender e de comprometer-se com o ensino da palavra. É a palavra que nos amadurece, né? Mas é possível que maduros, nós pensemos que, eu sou maduro, eu sou uma pessoa já experiente, e aí nós esquecemos que ainda, em todo momento, nós somos influenciáveis. Nós somos muito mais influenciáveis do que a gente imagina. Nós somos muito mais impactados pela narrativa da mídia, pelo espírito da nossa época, pela cosmovisão que predomina a mídia, pelas circunstâncias, por pessoas que admiramos. Nós somos muito influenciados, mais do que a gente consegue perceber. O grande problema que Paulo vai tocar agora para nos instruir é quando nós somos influenciados para... É isso que ele vai abordar do verso 3 ao verso 14. Do verso 15 ao verso 21, ele vai mostrar a influência do Espírito Santo. Vai ser o assunto domingo que vem. Então,
Ser cheio do Espírito Santo, já adiantando um pouquinho do sermão do domingo que vem, significa o quanto o Espírito de Deus nos influencia com a palavra. Então ele vai fazer o contraste do verso 15 ao verso 21, mas isso veremos, como eu disse, domingo que vem. Verso 3 ao verso 14, o apóstolo nos adverte dizendo: cuidado com quem está influenciando você. Observe aqui do verso 1 ao verso 5, o apóstolo Paulo, agora inspirado por Deus, ele vem falando: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer nomeia entre vós, como convém a santos. Isso implica já que o convívio nosso com pessoas que trabalhamos, não são cristãs, vizinhos, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que temos algum vínculo de amizade, por vezes podem nos impactar na influência e nós começarmos a reproduzir por questão de temor de homens. E esse assunto às vezes que nós não entendemos muito bem. Nós temos temor de homens, e muito mais do que nós somos capazes de discernir, e muito mais do que somos capazes de reconhecer. Nós temos temor de homens. Nós às vezes pensamos em conversar com alguém, a gente fica assim: e se eu falar e ofender? E se eu não falar e não agradar? E a gente fica o tempo todo se medindo, se privando. E às vezes isso é prudência. Então não estou dizendo que isso em si é errado. Se for por prudência, se for por santidade, se for por zelo do temor do Senhor, então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o grande detalhe é quando nós começamos a fazer, agir e reagir por temer pessoas. E aí, às vezes nós, quer ver um exemplo disso? Pessoas que não conseguem dizer não. E aí ela sobrecarrega. E aí elas começam a entrar num cansaço físico, mental, começa a sacrificar a si mesma, começa a diminuir o seu tempo de descanso, começa a ausentar-se do lar, porque tudo vai dizendo sim para todo mundo. Essa é uma forma de temor de homens. Tenho medo de ser criticado, tenho medo de ser rejeitado. Então, pessoas que começam a se vestir de uma forma, porque a pessoa chega e fala assim: ah, mas essa roupa sua é muito cafona, é muito senhorinha, né? É muito envelhecida. E aí a pessoa começa a se vestir de uma forma inconveniente, porque ela tem medo do que as pessoas vão falar dela. O grande problema é que a partir desse momento, a influência está estabelecida. O domínio de alguém sobre aquela pessoa já foi fixado. E aí essa pessoa ela vai começar a negociar o que ela fala, como ela fala, o que ela faz, onde ela vai. E ela começa então a querer ser aceita. E esse é um grande problema. Eu sei que os jovens que estão na faculdade são grandemente impactados com essa situação. A pressão do meio, a pressão do grupo é algo muito perigoso. Porque o tempo todo você tem colegas que falam assim: e aí, você vai ou não vai? Você faz ou não faz? Você pega ou não pega? Porque o desejo de ser aceito, o desejo de pertencimento, pode se tornar numa grande armadilha destrutiva. O modo como às vezes a gente quer se vestir, o modo como a gente quer andar, quer falar, não expressa às vezes o que é cristão, valores cristãos. Por isso que Paulo, ele aqui, especificamente, no verso 9, ele diz que tudo em nós deve reluzir bondade, justiça e verdade. São esses três critérios. Bom, há algum problema em eu querer pertencer a algum grupo, eu ter amigo, de eu querer ser aceito? Não há nenhum problema disso. Desde que estes vínculos, esses relacionamentos, essas amizades, essas pessoas não cancelem em mim a bondade, a justiça e a verdade. Porque a partir do momento em que, para fazer parte de algum grupo, para ser aceito por alguém,
para viver qualquer relacionamento, eu tenho que negar a bondade de Deus na minha vida, a graça de Deus, a santidade de Deus. Eu tenho que negar o evangelho, a verdade de Deus na minha vida. Eu tenho que negar a justiça e fazer o que é errado. Então aquele relacionamento ele se tornou perigoso. Ele se tornou num relacionamento idólatra. Porque a sua felicidade passou a depender desse tipo de relacionamento e não do seu temor ao Senhor. E isso, meus irmãos, especialmente aos jovens, aos adolescentes, é muito perigoso. Porque a partir do momento que você abre mão de valores que você recebeu dos seus pais, sendo eles crentes, que você abrir mão do seu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, para fazer-se aceito, para fazer qualquer coisa, que necessariamente não precisa ser algo imoral, tão gritante, mas por vezes pode inclusive envolver em situações que vão manchar e prejudicar a sua vida. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos adverte quanto à nossa espontaneidade para fazer o que é errado diante da influência. Aqui ele diz: olha, meus irmãos, cuidado, para que a conversação, nem com conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarriça, a ideia de fazer gracejo com coisa errada, né? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de condutas que envolvem relacionamentos. Esse não é o tipo de conduta que a gente vai ter no meio da igreja. Então a pergunta é: onde é que você corre o risco de cometer esses pecados, de cair nessas falhas, de falhar em viver a vontade de Deus? É no meio de gente que não é crente, que não tem o temor de Deus. É nisso que ele fala. Tanto que ele vem trazendo essa advertência, dizendo: pelo contrário, a sua conduta deve ser com ações de graças. Saber isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele nos traz aqui uma boa lembrança. Você faz parte do povo de Deus, você faz parte da família de Deus, você faz parte da igreja de Deus. Então a sua conduta, a sua prática, a sua conversa, o modo como você vive, deve de fato produzir virtude. Esse é o ponto. Eu não posso deixar de eu não posso me submeter à influência. Influenciáveis todos nós somos, em alguma medida. Mas eu preciso, a maturidade cristã envolve em discernir o momento em que aquela influência, ela está negando a bondade, a verdade e a justiça. Ela está negando as virtudes de Cristo na minha vida. E aí eu tenho que falar assim: peraí, parou, não dá mais. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais me envolver. O que é que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33? Esse versículo aqui, nós devemos aprender ele de cor, saber ele de cor. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. O que diz? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, não faça: não, eu estou ali, mas não me influencia não. Eu estou ali, mas não, eu sei o meu limite. Eu estou ali, mas aquilo ali não me afeta. Eu estou ali, eu estou conversando, interagindo, mas aquilo ali, ó, eu sou forte. E aí a gente lembra de 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele que está de pé, veja que não caia. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Nós somos susceptíveis, nós somos fracos. Nós temos no nosso coração uma espontaneidade para o erro, que por vezes nós precisamos dizer assim: não, eu tenho que dizer não para mim mesmo. O salmista, inspirado por Deus, nos ensina a falar com a nossa própria alma, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, não é loucura a gente ficar conversando com a gente mesmo, né?
Então, eu tenho uma coisa, eu pensei, será que eu sou doido de ficar conversando comigo? Everton, o que você está pensando? Que negócio é esse? Aí um dia fazendo a meditação, minha devocional no Salmo, eu falei assim, não é doideira não, é o Espírito Santo me ensinando que eu preciso falar comigo mesmo, né? E de vez em quando me dá umas broncas, eu puxar minha orelha, né? E às vezes eu preciso assim, rapaz, onde você está com a cabeça que você está falando um negócio desse? Onde é que você está com o juízo, como você está indo se envolver com esse tipo de coisa? Então nós precisamos, e por vezes é o próprio Espírito Santo também, que nos traz a memória, que testemunha com o nosso Espírito a santidade de Cristo, e que produz em nós freios e amarras, para que nós não sejamos espontaneamente entregues, porque nós sabemos, irmãos, que não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, como é que eu sou salvo? E aí, eu quero que você faça esse autoexame. O pecado é algo que o pecado é algo que surge em nós, isso não é uma evidência de não conversão. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele assedia. Tiago, capítulo 1, verso 12 a 13, diz que ele brota em nós. Mas o grande problema é quando ele espontaneamente brota e nós não temos freio nele. E nós achamos ele normal, aceitável. E nós então nos deleitamos, estendemos. E nós então nos agarramos a ele e passamos a vivê-lo como um compromisso de vida. Esse é o perigo. Então, em primeiro lugar, nós devemos tomar cuidado com a espontaneidade dessa influência, dessa espontaneidade nossa sob influência. Se alguém vem nos influenciar, e se alguma influência está ocorrendo em nós, que vai nos levar a pecar, ou já está nos desviando da presença de Deus, eu não posso espontaneamente ir lá e dizer, que coisa boa, que legal, vamos lá. Eu não posso, irmãos. Não há resistência nenhuma. Não há nem aquele momento de dizer assim, mas isso vai dar problema. Não há. Ou isso vai causar escândalo. Ou isso vai destruir minha vida. Isso vai causar problema seríssimo. Não há nada. E aí, permita-me dizer algo, irmãos. Por vezes Deus pode, inclusive nos seus filhos, tirar as amarras morais e nos entregar durante um período curto, longo, isso depende da soberania dele, e ele nos entregar, segundo a soberania dele, nós que somos filhos, para algum dos nossos pecados, para que o nosso pecado, ele venha e ele nos fira, e nos ofenda, e nos humilhe, o nosso pecado venha e nos cause dano, para que deste modo nós possamos olhar para o nosso pecado com nojo, com vergonha, com tristeza e com desprezo. Mas não precisa ser assim, porque a palavra de Deus nos ensina a olhar para a lei do Senhor que é perfeita. O Salmo 1 que nós lemos, diz que aqueles que andam com o Senhor, eles se alegram e têm prazer na lei do Senhor, que é diferente do ímpio. Então eu não preciso fazer como o filho pródigo, perder tudo, destruir a minha vida, baixar ao nível de comer a lavagem de porcos, ser tratado como um desprezo pela sociedade, para daí entender o valor da graça de Deus. Você não precisa entrar nesse processo, mas se você quer agarrar-se a algum pecado, o grande detalhe é que Deus pode fazer isso na sua soberania e misericórdia, mas permita-me dizer algo, com todo temor e amor a você, é muito doloroso esse processo. Segundo lugar, o texto aqui do verso 6 ao verso 11, nós somos influenciáveis
Porque, em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 5, nós agimos de forma espontânea. Quando nós nos expomos, quando nós queremos a influência, e somos inconsequentes no dano que ela vai nos causar. Aqui no verso 6 ao verso 7, nós manifestamos uma irresponsabilidade, um pouco, argumento de uma forma crescente de inconsequências. Quando nós queremos ser influenciados, e aí já nós não temos mais critério acerca de quem nos influencia. Porque, por exemplo, você pode falar assim, tem um fulano ali que, eu acho legal, interessante, gente boa, e a gente começa a reproduzir o que ele faz, o que ele fala, como ele vive, e a gente acha normal. Só que o grande detalhe é quando o nosso pecado, ele nunca fica apenas no início. A nossa capacidade pecaminosa, ela tende a aprofundar e a piorar. Uma pessoa que começa concordando com a mentira, daqui a pouco ela está falando mentira, daqui a pouco ela está crendo na mentira, e depois ela perde a noção de realidade, de verdade e mentira. E aí ela mente que não sente, e ela mente crendo que o que ela está falando é verdade. Ela perde, inclusive. Então, observe, há uma progressão do pecado. O indivíduo que começa inofensivamente vendo vídeo pornográfico, daqui a pouco ele está imaginando, ele está fantasiando, ele está indo, aí ele passa a ir atrás, ele começa a desejar, a buscar, praticar, e aí o processo de afundar no pecado é cada vez maior. O pecado, ele nunca fica numa situação primária, a tendência dele é a degradação, é a corrupção, é a decadência. A gente não precisa se enganar quanto a isso. O apóstolo Paulo aqui, ele vem dizendo, por isso que novamente, verso 6, ele vem dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque no primeiro momento você olha e ninguém necessariamente pode estar falando, vamos fazer, vamos fazer, você tem que ser assim, você tem que vestir assado, você tem que ter esse tipo de conversa. Você olha e começa a reproduzir, porque o seu coração revela o que você quer das pessoas, como você quer ser aceito e por quem você quer ser aceito. E aí está o perigo. No segundo passo, a gente perde o critério. E aí nós começamos a nos submeter, e o texto diz, ninguém vos engane, com palavras vãs, ou seja, palavras que não têm valor nenhum, dizendo, olha, isso é legal, é assim que tem que ser, é assim que tem que fazer. Olha só o que o verso 6 diz, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O grande detalhe é que a ira de Deus não vem só sobre os filhos da desobediência. Se você estiver com eles, você também vai respingar em você. O juízo de Deus vai respingar em você. Eu vou ser condenado, vou perder a salvação? Não, mas vai ter consequência. Se você se envolve com gente que tem vida promíscua, por exemplo, e que faz parte do grupo de risco de doenças venéreas, e você acha, não, eu vou lá e tal, a gente tem relação e tudo bem, mas eu sou crente, Deus me preserva, porque Deus é bom comigo. Se você reproduz, se você se envolve, a possibilidade de você também participar, não só no convívio, mas nas práticas, vai ser de colher as mesmas consequências. Se você anda com gente mentirosa, gente encrenqueira, o problema de encrencas virem para cima de você também é grande. Se você anda com gente que gosta de fazer coisa errada, mesmo que você não faça, o simples fato de você estar junto, já te leva a uma postura de consentimento. E aí você tem um problema muito sério. É por isso que ele diz aqui no verso 7, não sejais participantes com eles.
não participem. Por quê? E a resposta é muito óbvia, porque você não é mais igual a ele, você não é mais um filho da ira, você antes era trevas, mas agora você é filho da luz. Então eu não posso ter uma conduta que nega quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não posso permitir que pessoas me influenciem, pessoas que não têm o temor do Senhor, pessoas que não amam a Cristo, pessoas que não vão me ajudar a ser santo. E aí permita-me agora dizer, verdadeiros amigos, novamente me dirigindo em especial a todos, mas em especial aos jovens, aos adolescentes e às crianças também. O verdadeiro amigo é aquele que vai te ajudar a amar mais a Cristo. O verdadeiro amigo é aquele que vai te ajudar a ser mais santo. Verdadeiro amigo, aquele que vai te ajudar no seu momento de tentação, de fraqueza. É aquele que vai te inibir, que vai causar constrangimento na hora que você tiver vontade de fazer alguma coisa errada. Esse é o verdadeiro amigo. Não é aquele que incentiva qualquer coisa que é vergonhosa. E aí o verso 9 diz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Esses 3 atributos do nosso Deus, essas virtudes que são de Cristo e que são comunicadas a nós, faz com que nós estejamos provando sempre o que é agradável ao Senhor. É agradável. É agradável a gente entrar em qualquer lugar de cabeça erguida. É agradável a gente comentar sobre o que a gente faz, onde a gente vai, com quem a gente está. Transparência. Transparência. Nós temos um pacto em família lá em casa. Nós não temos segredo de senha de computador, celular. Nós não temos segredo de rede social. A gente pode pegar a qualquer momento, assim, aleatório. Deixa eu ver seu celular aqui. Ah, está bisbilhotando? Não. Está aqui meu celular. Quer olhar também? Pode olhar. Não é desconfiança. É cuidado. E a gente tem liberdade. Isso, desde que a gente começou a ter celular. Depois veio smartphone, tablet, computador e tal. Porque é uma forma de a gente ter cuidado um com o outro. E aí, a gente poder dizer, por que você está conversando com tal pessoa? E a gente pergunta, como também, se eu tivesse pessoalmente, eu perguntaria, por que você está desenvolvendo amizade com tal pessoa? Você sabe quem ela é? Não, então vamos tomar um pouco mais de cuidado. Isso é cuidado. Então nós precisamos, irmão, nesse aspecto, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nesse cuidado uns com os outros, para que a glória de Deus reluza em nós. De modo, aí verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Primeiro ele diz lá que nós devemos, é interessante que Paulo ele faz uma crescente aqui. Lá no verso 4 ele diz que em vez de nos envolvermos com toda aquela linguagem moral, a nossa linguagem deve ser com ações de graça, final do verso 4. Né? Depois ele diz que nós não devemos ser cúmplices andando, nos envolvendo com o que é vergonhoso, mas reprovando. Agora, terceiro lugar, do verso 12 ao verso 14, o apóstolo Paulo aqui, ele nos lembra que devemos não só tomar cuidado com a nossa espontaneidade, a nossa voluntariedade, a forma como nós nos entregamos sem restrições para a influência e para o erro. Segundo, a termos critério em escolher quem nos influencia. Nós devemos ter critério. Quem são os nossos heróis? Quem são as pessoas que admiramos? Quem são as pessoas que nós queremos imitar? Quem são as pessoas que nós queremos ser como elas? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é, nós precisamos reagir
rejeitando, reprovando qualquer conduta, situação, ou até pessoa, se for o caso, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. O verso 12, Paulo fala algo aqui que eu sempre lembro isso com muita avidez. Ele diz assim: porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Tem situação que não dá para você descrever. Tem situação, por exemplo, você vai ler, por exemplo, alguns livros grego, da filosofia grega, né, da mitologia grega, você fala, rapaz, isso aqui devia ser proibido para menor de 18 anos. De tamanha é a cultura da imoralidade daquele período. Então nós precisamos só do falar. Eu não vou dar nenhuma ilustração, porque senão eu estaria contradizendo o apóstolo Paulo, né? Mas só do falar, você fala assim, isso deveria já nos corar de vergonha. E já deveria fazer assim, eu não posso. Existem assuntos, não que eles são proibidos, nós devemos ter cuidado para falar a respeito deles. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que eles fazem oculto, na imoralidade, sem nenhum freio, nós precisamos tomar cuidado. Então observe, irmãos, existe um padrão de santidade, um padrão de vida com Deus, que nos lembra algo muito simples, um critério muito simples. Se eu não puder falar o que eu faço, onde eu vou, com quem eu estou, então existe algum problema, é a questão da falta de transparência. Você sai, a sua esposa te pergunta, onde é que você foi? Eu fui ali. Ali onde? Você não precisa saber não. Por quê? Vai ofender? Tal mercado, tal loja, encontrei com tal pessoa, conversei isso. Qual que é o problema da transparência? Não é um processo de confiança? A gente constrói a confiança no casamento. Por que meus filhos não... Onde você foi? Eu fui... Não precisa saber não, né? Preciso, eu quero saber. Porque inclusive se acontecer algum acidente, algum problema, eu preciso saber onde você está. E aí as pessoas, elas precisam entender, irmãos, que todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Que quando nós olhamos assim, não convém. E observe, nós não precisamos ser moralistas. Isso que é importante. As pessoas confundem moralismo com a reprovação da santidade. Tem gente que chega no outro e fala assim, que é isso, você tem vergonha na cara, e coisa e tal, e humilha o outro. Não precisa disso. Nós que somos pais, nós ensinamos nossos filhos o tempo todo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é aceitável e o que não é. O simples fato de nós conversarmos e deles perceberem a profunda tristeza da nossa alma diante do pecado deles, isso já é uma reprovação quase insuportável. Maior do que uma afirmação moralista, do que simplesmente a humilhação, não precisa disso. Um pai dizer para um filho, você sabe o quanto você me deixa triste com isso? Hoje pela manhã na escola dominical eu mencionei que eu nunca apanhei do meu pai. Da minha mãe, perdi as contas. Mas do meu pai não. Mas meu pai tinha um jeito, até hoje, ele tem um jeito de falar, uma firmeza, com todos os defeitos dele, né, como homem sujeito às mesmas paixões. Eu lembro quando eu tinha por volta de 15 anos, e eu tive um amigo, colega de escola, que não era peça que se cheirava, sabe? Mas eu achava ele legal, eu achava ele gente boa demais. E aí eu levei ele para minha casa algumas vezes. E eu não sei porquê, até hoje eu nunca perguntei meu pai, eu tenho que uma hora perguntar para ele, vou ligar para ele, semana vou perguntar para ele. Um dia, esse colega, que eu considerava meu amigo, foi lá em casa e foi embora.
Meu pai, na hora que ele foi embora, meu pai me chamou na oficina dele. Ele era ourives, né? Ele falou assim, vem cá. Eu fui lá, ele falou, senta aí. Eu falei, sentei. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou assim, ele não é seu amigo. Eu fiquei assim, ele não é seu amigo. Não queira ser amigo de quem não respeita você. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que passou uns dias, eu criava umas patas lá no quintal de casa. Tinha um quintal grande, então, da parte assim, eu tinha feito um cercadinho, tinha umas patinhas lá. E um dia ele chegou lá com uma galinha velha, depenada, sabe aquela que já está no fim de carreira? Feinha, tadinha, doente, goguenta. E ele chegou lá com ela todo animado. Ele falou assim, vim cá porque eu quero trocar a minha galinha na sua pata. E as minhas patas eram, falsa modéstia de lado, eram bem cuidadas, eram limpinhas. E ele chegou lá e, eu quero trocar. E eu falei assim, mas por que você quer trocar? Eu não quero galinha, eu crio pato, eu não crio galinha. Não, porque coisa tal. E começou a ir falando, e queria insistir. Eu falei, mas não quero, já falei que não. Aí eu falei assim, não, fulano, mas aí você está querendo me empurrar essa galinha feia, doente, em troca de uma pata minha? Eu falei, não, meu amigo, não troca não. E detalhe, a pata era mais cara do que a galinha dele, se eu fosse na feira. Aí eu falei assim, você quer me enganar? Ele me falou uma frase, que foi profundamente reveladora. Ele disse assim, mas o mundo é dos espertos. Foi suficiente para na hora eu lembrar do meu pai, ele não é meu amigo. Daquele dia em diante eu não chamei ele para ir na mesma casa mais. A gente não parei de sair com ele, a gente parou de jogar bola junto, parou de se relacionar. Porque a gente precisa, irmãos, saber o limite das coisas. Quem é nosso verdadeiro amigo? Aquele que vai cuidar de nós. Aquele que vai nos ajudar na nossa santidade. Aquele que vai nos inibir quando a gente estiver propenso, com vontade, tendendo a fazer qualquer coisa errada. Alguém que vai nos ajudar a acertar na vida e vai nos proteger de qualquer problema. Esses são amigos. Porque um amigo é como ferro com ferro, diz Provérbio, que prepara o outro para viver. É por isso que aqui e o verso 14, o apóstolo Paulo está nos dando aqui como que um tranco, dizendo assim, você não entendeu ainda? Você não amadureceu ainda? Você ainda não chegou na maturidade cristã que você precisa? Aí no verso 14 diz assim, então desperta, acorda, porque se você está entorpecido, se você está anestesiado, se você acha que a vida é só ir divertindo, brincando, não importa com quem, não importa fazendo o quê, não importa onde, acorda. O que você faz tem consequência, o que você escolhe tem consequência, o que você fala tem consequência, o que você vive tem consequência. Se você espontaneamente se entrega para o erro, vai ter consequência. Se você não tem critério sobre quem vai influenciar a sua vida, você vai ter consequência. E se você não rejeita, não reprova aquilo que pode manchar e destruir a sua vida, isso vai ter consequência. É isso que Paulo está dizendo. Só que do verso 15 ao verso 21, ele vem nos trazendo uma palavra boa. Aqui ele adverte, aqui a palavra é dura, mas aguarde domingo que vem, onde ele vai nos dizer, olha, existe algo muito melhor, que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai nos dar a sabedoria que a gente precisa. Ser cheio do Espírito Santo vai nos produzir a alegria que a gente necessita. Ser cheio do Espírito Santo vai nos conduzir sob a influência que vai nos fazer
bem. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não cheio do pecado, não cheio de maus conselhos, não cheio de coisas vergonhosas que teríamos vergonha até de falar em público. Dessas coisas nós devemos nos esvaziar, esquivar delas e, se possível, até evitar, porque as más conversações, não se engane, elas trazem maus resultados, elas corrompem os bons costumes. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Que Deus guarde vocês, meus jovens, adolescentes. Vocês têm a vida toda pela frente. Eu já estou, daqui 1 ano e meio, já indo para meio século de vida. Eu já tive amigos e pessoas que eu pensei que eram amigos. Uma das coisas que a gente vai amadurecendo, uma coisa boa que a maturidade faz com a gente, é nos ensinar a escolher os amigos. Eles vão se tornando menos. Interessante. Mas é como diamante, você não encontra em qualquer lugar. O valor deles, a importância deles, dura. E a influência e o valor que eles produzem em nós, também não acaba. Que Deus abençoe você. Escolha quem vai influenciar você. Escolha quem vai fazer com que você admire e queira ter as virtudes, a referência. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino 114. O apóstolo Paulo, no final do texto, ele diz que, verso 13 e 14, ele fala que nós devemos brilhar a luz de Cristo. A luz que vem do Evangelho, a luz do nosso Senhor Jesus. Hino 114.
Oremos. Deus amado, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, mesmo na nossa imaturidade, o Senhor nos preserva de nossas escolhas erradas. O Senhor, ó Deus, nos livra também, mesmo quando escolhemos companhias e amizades que não serão as melhores para a nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem freado o nosso coração e tem nos impedido, ó Deus, que nos destruamos com as nossas próprias mãos. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque a tua bondade, a tua justiça e a tua verdade, mesmo, ó Deus, com o nosso coração em trevas, influenciado externamente com coisas que seriam motivo de grande desespero e vergonha, o Senhor, ó Deus, ainda age em nós com teu Espírito Santo, nos livrando e nos fazendo viver e também revelar as virtudes de Cristo através da nossa conduta, conversa. E assim, ó Deus, nós temos vários exemplos de testemunhas de heróis da fé, de irmãos e irmãs que na sua simplicidade, na sua humildade, no temor, no compromisso do Senhor, são referências, são pessoas a quem podemos respeitar, admirar, querer ser como elas, pais, esposas, filhos, que realmente, ó Deus, amam o Senhor e que influenciam o meio em que eles estão. Ó Deus amado, abençoe-nos, para que sejamos sal, para que sejamos luz, para que sejamos a influência santificadora, benéfica, virtuosa, daqueles que nos rodeiam, para que a glória do Senhor e o teu Evangelho possa de fato, não somente em palavras, mas em testemunho, coerentemente ser vivido para a glória do Senhor. Livra-nos, ó Deus, das más conversações, livra-nos de más influências, livra-nos da cegueira do nosso coração, livra-nos de uma tentação mais forte do que nós mesmos, livra-nos do tropeço, livra-nos de viver de um modo que o só referir será vergonha. E que o Senhor, ó Deus, guarde cada lar, que o Senhor, ó Deus, preserve cada família, que o Senhor dê sabedoria, autoridade, amor, temor no Senhor aos pais, para que sejam conselheiros excelentes, sejam, ó Deus, servos que realmente pastoreiam seus filhos, instruam seus filhos, e possa, ó Deus, conduzi-los na presença do Senhor. Abençoa os maridos para que cuidem do coração da sua esposa. Abençoe, ó Deus, as esposas para que elas possam, em nenhum momento, ó Deus, negligenciar as necessidades, as carências e o conselho que os seus maridos precisam de sua parte, que elas sejam esposas virtuosas, tementes ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nessa semana que inicia, guarda-nos em todo lugar em que colocarmos a planta do nosso pé, livra-nos em tudo que decidirmos e falarmos. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a saúde de nossa irmã Adir, abençoe a vida do Marcelo, a recuperação dele, inclusive num novo momento agora de tratamento. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, aqueles irmãos que estão passando por um momento de recuperação de dengue. Abençoe também a recuperação da cirurgia do João Marcos. Abençoa-nos, ó Pai, para que em todo o tempo sejamos gratos ao Senhor, para que haja alegria em nós. Abençoa o teu servo, o presbítero Raimundo, na recuperação da sua saúde, da Luciana, sua filha, também da sua cirurgia. Ó Pai amado, nós sabemos que temos irmãos queridos que têm lutado com situações tão difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor, ó Deus, cuida dos nossos, que eles pertencem ao Senhor, e que eles são, ó Deus, filhos da aliança, sob a bênção e a promessa do Senhor. Guarda-os para que possamos nos alegrar no Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do teu Santo Espírito, sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.